celebrar a ceia do Senhor e vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante esta celebração, que seja de edificação para a igreja, de alimento espiritual para nossas vidas, e que o Senhor Jesus seja glorificado entre nós nesse momento. Santíssimo Deus, nosso querido Pai, queremos agradecer-te por teu grande amor que fez com que enviaste Jesus a este mundo para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. E agora que estamos aqui diante da mesa do Senhor para celebrar a ceia do Senhor, pedimos a tua bênção para este momento, que esta celebração seja de edificação para a tua igreja, de alimento espiritual para a nossa alma e, sobretudo, de glória para o Senhor Jesus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir um hino que vai preparar o nosso coração, a nossa alma para esta celebração tão importante na vida da Igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice,
e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Então, queridos irmãos, amada igreja, em memória do Senhor Jesus, do corpo de Jesus que foi partido por nós, comamos desse pão. E em memória do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados, bebamos deste cálice. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. O que fazer ao atravessarmos pelos vales sombrios da vida? Isto é o que está a acontecer nesse momento. A pandemia do coronavírus está a fazer com que passemos por um verdadeiro vale sombrio. Realmente estamos a passar por um vale que podemos chamar de vale da sombra da morte. E o que fazer nesse momento? Como reagir? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 4 do Salmo 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, irmãos, é bom sabermos que mesmo nos vales mais escuros, nos nossos dias mais sombrios, Deus está presente. É o que ele promete aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E neste versículo, irmãos, nós encontramos 3 atitudes que devemos ter ao atravessar por vales sombrios. Mas antes de apresentar as atitudes, eu quero que você saiba que existem 5 verdades sobre os vales sombrios que precisas lembrar cada vez que atravessares uma época difícil. E a primeira verdade é a seguinte: os vales são inevitáveis. Vão acontecer, de modo que deves contar com eles. Jesus foi muito realista quando disse: no mundo tereis aflições. Haverá tempo de frustração, tempo de cansaço, tempo de fracasso. Tudo isso acontece porque é parte de uma vida normal. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Isso faz parte da vida no planeta Terra, então não te surpreendas com isso. A segunda verdade é que os vales são imprevisíveis. Não tem como planejar, programar, determinar quando vão acontecer. Os vales são sempre inesperados e normalmente acontecem no pior momento, quando não temos tempo ou quando estamos desprevenidos.
A terceira verdade é que os vales são imparciais. Ninguém está imune a eles. Ninguém está isolado da dor, da tristeza. A ninguém lhe compete transitar pela vida livre de qualquer problema. Todos temos problemas, gente boa, gente má, todos passamos por situações difíceis. A quarta verdade que precisas lembrar é que os vales são temporais, têm um fim, não duram para sempre, não são permanentes. Davi disse, ainda que ande. Observe, ele não disse, ainda que eu fique parado, ou que eu fique paralisado, estacionado, não. O vale não é um lugar onde ficas toda a tua vida, é algo que atravessas, que caminhas por ele, é uma circunstância, é uma situação que tem fim. E a quinta e última verdade que precisas lembrar é que os vales têm um propósito. Deus tem um propósito ao permitir que atravesses os vales. A Bíblia diz que Deus permite as provas para o nosso bem, para o nosso benefício, para edificar a tua fé, para ensinar-nos algo ou até para livrar-nos de um mal maior. Então, os vales têm um propósito. Já que os vales são inevitáveis, o que deves fazer ao passares por vales escuros? 3 atitudes que aprendemos neste versículo. Primeiro, deves recusar a ficar desanimado. Deves dizer não ao desânimo. Davi disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Observe a decisão que ele tomou. Ele disse, não temerei mal algum, não temerei nada. Isso foi o que Davi disse. Isso é o que deve dizer um crente que coloca a sua fé em Deus. Ainda que ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Observa que ele fala de caminhar, não de correr ou sentir pânico e correr na direção oposta. Caminhar. Caminhar quer dizer pausadamente, dar passos de forma deliberada através do vale. Davi disse, não temerei, vou caminhar com calma pelo vale. Não podes rodear o vale, não podes passar por debaixo do vale, só podes passar através do vale. Então, já que o vale é inevitável, faça como Davi e diga, não temerei mal algum. Isto requer uma decisão, implica fazer uma decisão, não terei medo. E como escolho não ficar desanimado? Devo focar-me no poder de Deus e não no meu problema. É dessa forma que se faz. Não deves colocar o foco nas circunstâncias, mas em Cristo. Não deves colocar na situação, mas no Salvador. Não em teu problema, mas no poder de Deus. Com teu poder somente não vais conseguir. Não tens poder suficiente para manejar as coisas que te vão acontecer na vida. Por isso, diga não ao desânimo e ponha o teu foco no poder de Deus. Faça como fez o apóstolo Paulo quando disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A segunda atitude que deves tomar é recordar que Deus está contigo. Davi disse assim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi disse, tu estás comigo sempre. Irmãos, Deus não só promete o seu poder no vale, mas promete também a sua presença conosco no vale. Nunca passarás por um vale nesta vida sozinho, nunca vais passar um dia sem a presença de Deus. Ele disse, estarei contigo, e esta é a promessa que encontramos em Isaías 43, versículo 2,
neste belíssimo versículo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não te vais afogar, não te vais queimar ou morrer. Deus disse: eu estou contigo. Ele estará contigo a cada passo neste vale. Deus diz que não há nada que temer quando Jesus está perto e Ele está contigo. Eu quero que entendas, meu irmão, que Deus não está sentado no céu a olhar aqui embaixo e a dizer: olha, espero que consigas com a tua própria força. Não, Deus desce contigo no vale. Ele está a caminhar contigo no vale e segura a tua mão. Quando estás no vale e te sentes cansado, vazio, perplexo, desesperado e buscas diretamente a Deus, nesse momento Deus é muito real e Ele diz: eu estou contigo, não estás a passar por isso sozinho. Então, depois de recusares a ficar desanimado, depois de recordares que Deus está contigo, deves confiar na proteção e direção de Deus. Essa é a terceira atitude que deves tomar. Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, Davi recorda que a vara e o cajado de Deus vão consolá-lo quando estiver no vale. A vara e o cajado são duas ferramentas básicas que o pastor usava para proteger e guiar as suas ovelhas. A vara media mais ou menos 60 centímetros e terminava com um pequeno nó na ponta. Os pastores, eles eram bastante hábeis para lançar a vara com violência, como se fosse um míssil contra qualquer coisa que atacasse as suas ovelhas. E Deus está a dizer: quando passas pelo vale, eu te defendo e te protejo. A vara de Deus te protegerá. Isso é o que representa a vara, proteção. O cajado infunde consolo, alento. O cajado é uma vara comprida com uma curva na ponta, os irmãos sabem, e o pastor usa o cajado para guiar e consolar a ovelha. Ele usa o cajado para atrair a ovelha até a si. Ele usa o cajado para levantar a que está caída. Ele aproxima a ovelha com o cajado. Ele também usa o cajado para guiar as ovelhas. Então, quando passas pelo vale, não estás só, Deus está contigo. E Ele usa a vara para proteger-te e o cajado para guiar-te. Por isso, confia na direção de Deus e ponha os teus olhos em Jesus, que é o teu bom pastor. Se olhas o mundo, terás aflição. Se olhas para dentro de ti mesmo, te deprimirás. Se olhas para Cristo, descansarás. E eu quero terminar esta mensagem com o Salmo 34, versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqui diz que até os justos passam por muitas aflições. Os cristãos passam pelos vales escuros como todos os demais. Os cristãos sofrem desilusões, os cristãos ficam doentes, os cristãos experimentam tragédias, os cristãos perdem entes queridos, os cristãos têm problemas financeiros, o povo de Deus tem problemas na família, os crentes passam pelos vales escuros da vida como todos os demais. Porém, há uma diferença, uma grande diferença. A diferença é que, ainda que os crentes e os não crentes passam pelos mesmos vales da vida, a diferença para o crente não é a ausência de sombras, mas a presença do pastor
Deus contigo nos vales. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.